Nós, os espanhóis, possuímos uma doença que só o ouro é capaz de curar. Hernán Cortés. Hoje nós vamos conversar sobre a conquista da América. 1519. A América já tinha sido descoberta, o Brasil já tinha sido descoberto, navegadores já conseguiram encontrar caminhos alternativos para chegar até a Índia, mas a partir deste ano, 1519, uma expedição liderada por esse camarada aí, Hernán Cortés, levou talvez a um dos maiores crimes, a um dos maiores genocídios cometidos no mundo. Possuímos uma doença que só o ouro é capaz de curar. É mentira! Quando Hernán Cortés chegou ao México em 1519, os astecas que o avistaram imaginaram que fosse o retorno do tão prometido deus Quetzalcoatl, representado na arte asteca como uma serpente emplumada, uma cobra. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Alguns mitos astecas diziam que houve um embate, houve uma briga entre dois dos seus principais deuses e que o derrotado, Quetzalcoatl, foi expulso e ele foi embora pelo mar, prometendo voltar um dia com fúria total. Quando a expedição de Hernán Cortés chegou no litoral mexicano, os astecas imaginaram, ao ver esse cidadão barbudo, cabeludo, coberto dos pés à cabeça, uma figura estranha, com cavalos, com objetos que os astecas jamais tinham visto, imaginavam que fosse realmente o cumprimento. Errou! Imaginaram que fosse realmente o cumprimento daquela profecia que apontava que Quetzalcoatl estava voltando. Pensem que esse encontro entre os nativos americanos, no caso os astecas, com este europeu, este espanhol, pensem, essas duas culturas completamente diferentes, o encontro dessas duas culturas deve ter realmente sido um choque. Como Hernán Cortés, um espanhol que não falava o idioma dos astecas, poderia se comunicar com eles? É aí que entra a história de uma personagem muito curiosa chamada Malinche. Malinche que foi representada pelo artista mexicano Diego Rivera desta forma. Malinche, dizem, devido a vários contatos que teve com outras civilizações da Mesoamérica, essa parte que hoje corresponde a basicamente a América Central mais o México, aprendeu outras línguas. Alguns dizem que ela falava 3 línguas, 4 línguas. Enfim, Malinche, Hernán Cortés, quando chegou à América, teve contato com Malinche. Ela serviu para Cortés como uma tradutora, uma intérprete. Segundo vários historiadores, Malinche foi a responsável por planejar e realizar o contato entre Hernán Cortés e o líder dos astecas, Montezuma. Bom, o que resultou desse contato entre um espanhol sedento de ouro, de riquezas, de novas terras, com o imperador asteca Montezuma, nós já sabemos. Mas Malinche, que depois de ter sido batizada pelos espanhóis como Dona Marina, foi considerada por muitos mexicanos até hoje como uma traidora, aquela que levou o inimigo até o seio da civilização asteca, gerando em pouco tempo a matança que foi o processo de conquista da América. Essa curiosa personagem chamada Malinche foi representada de diversas formas. Percebam, aqui ela parece quase uma santa. Aqui ela é vista intermediando o contato entre Cortés e Montezuma. Nessa, ela parece uma Dulcineia, seguida por seu Dom Quixote, mas claro, essa é mais famosa de Diego Rivera. Diego Rivera, considerado até hoje um dos maiores artistas mexicanos, esse lindão aqui, ó, ele também foi o responsável pela representação de um dos murais mais famosos da arte mexicana, que é esta imagem aqui, ó. Percebam a riqueza de detalhes e de informações presentes nesse mural de Diego Rivera. Temos aqui
dois mercadores, de alguma forma trocando riquezas, com alguém registrando o negócio realizado por eles. Temos em várias partes a representação de indígenas sendo, de alguma forma ou de outra, submetidos à violência, à escravidão, até mesmo muitos deles sendo assassinados, sendo enforcados, alguns até de cabeça para baixo, segundo essa representação. Não é incomum também uma constante representação de símbolos cristãos, já que estamos falando, do começo do século XVI, um período que vem logo na sequência do processo da reforma da igreja na Europa. Temos uma cruz, temos alguém que está segurando essa espada de uma posição que até parece que vai cortar essa cruz. Temos uma pessoa aqui com uma Bíblia na mão, temos um nativo aqui no canto representado de forma que está beijando um crucifixo. Outro nativo traz objetos para próximo desse cenário. Aqui temos um nativo que está sendo marcado com ferro por soldados. Enfim, há tantos detalhes que é impossível em poucos instantes captar todos eles. Um detalhe que nos chama muito a atenção, que se a gente aproximar, percebam a forma com que esse burro foi representado por Diego Rivera. Depende como você olha o formato das orelhas e da cabeça desse burro, não parece, não lembra a figura de Jesus crucificado? É a verdade, não minto. Esse mesmo artista, Diego Rivera, teve um casamento, uma relação muito tumultuada com uma outra artista, que está muito na moda, por sinal, nos dias de hoje, chamada Frida Kahlo. É, a Frida. Sobrancelhas inesquecíveis. Sobrancelhas e de quebra um bigodinho. Hernán Cortés é um personagem tão importante para a história da Espanha que até o início dos anos 90 ele estampava uma cédula de 1000 pesetas. Percebam a referência aqui ao continente americano, uma representação típica de um personagem da cultura da Mesoamérica. A data, 12 de outubro de 1992, exatamente 500 anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Enfim, o que esses europeus vieram fazer no continente depois chamado de América? Procurar terras? Procurar almas para serem convertidas? Procurar ouro? Várias antigas lendas que já circulavam pelo continente europeu falavam que, num território distante, do outro lado do Atlântico, havia um reino todo de ouro. Era a lenda de Eldorado, que rendeu já filmes, desenhos, várias outras lendas ligadas à cidade imaginária de Eldorado. Os europeus, atrás dessa cidade, atrás desse reino feito totalmente de ouro, vieram procurá-lo na América. Essa história de Eldorado, que rende ainda muitas histórias até os dias de hoje, virou desenho e recentemente virou até mesmo tema de uma música da banda de rock inglesa Iron Maiden, música essa chamada Eldorado. Quando esses europeus chegaram à América e perceberam que vários dos principais líderes, tanto do povo azteca no México, quanto dos incas na região da América do Sul, estavam cobertos de objetos feitos de ouro, de prata, enfim, tudo dava a entender que eram civilizações que tinham muito contato com metais preciosos, com objetos que representavam riqueza, luxo para os europeus. Mas para que chegasse ao ponto desses europeus terem contato com essa riqueza toda e levarem ela até o seu continente de origem, eles precisavam, de certa forma, aprofundar as suas relações
com esses nativos da América. Aprofundar as relações na linguagem da época significava uma coisa: conquista. Conquista seguida de violência. Extermínio. Você acha que para os europeus dos séculos XV e XVI havia alguma possibilidade de vir para a América com boas intenções? Nunca nem vi. Milhões de nativos foram exterminados. Milhões. Claro que nem todos pela força das armas. As doenças trazidas pelos europeus, principalmente a varíola, também exterminaram muitas vidas nativas, já que esses povos não possuíam imunidade para essas doenças estranhas a eles. Além das armas, doenças. Um outro fator que também foi decisivo para o sucesso europeu e para o fracasso dos americanos foi que os europeus usaram de uma antiga tática muito usada quando você vai guerrear com algum povo que possui um outro povo como inimigo. Cortés usou essa estratégia no México, se aliando a povos inimigos dos aztecas que se juntaram a ele para conseguir a derrota desse império tão poderoso. Na América do Sul, um outro líder, chamado Francisco Pizarro, fez praticamente a mesma coisa, fazendo alianças com povos inimigos dos Incas para, assim, aliados, conseguirem combater esse também tão grande império que existia na América do Sul. Riqueza. O que se buscava na América era riqueza. Metais preciosos, pedras preciosas, qualquer coisa que pudesse ser explorada e que gerasse riqueza. Aqui, por exemplo, nesse mapa que representa algumas bacias hidrográficas do sul da América do Sul, aqui você percebe a existência de um rio chamado Rio da Prata. Esse rio recebeu esse nome, ora, devido à quantidade de prata que havia nele. A riqueza em prata gerou até mesmo o nome de um dos principais países dessa região, que é a Argentina. Argentina, prata. Como assim? Olha aí a nossa velha amiga tabela periódica. Vamos procurar o elemento prata. Tá vendo aqui? Ag. Prata. Quando a tabela periódica foi criada, se instituiu o uso das letras A e G numa referência à palavra em latim argentum. Argentum. Argentum, em latim, significa... Não sei! Prata. Argentum. Prata. Argentina. Prata. Argentina. Terra da prata. Meu Deus do céu. Por isso que tem um time na Argentina chamado Estudiantes de La Plata? Por isso que tem um outro time chamado River Plate? River, Rio, Plate, Prata. Sem contar outros países, né, como Costa Rica, Porto Rico. São informações curiosas, interessantes, mas toda essa riqueza, ouro, prata, madeira, várias outras coisas que foram exploradas e levadas para a Europa, elas estão profundamente associadas à violência da conquista da América. Se você observa que hoje a maior parte dos países da América Latina falam espanhol, é uma consequência desta conquista e colonização realizada pelos espanhóis, regada a muita violência. Muita violência. Não é à toa que em São Paulo, no ano de 1989, foi inaugurado um monumento chamado Monumento à América Latina. Errou! É o Memorial da América Latina, que representa uma mão com a área correspondente à América Latina. América Latina é uma denominação que se usa para a gente classificar parte da América que fala idiomas originados do latim, como, por exemplo, português no Brasil e o espanhol na maior parte do restante
da América. Mas além dessa parte chamada de América Latina, sangue. O sangue que escorre, o sangue que lembra da violência relacionada com a exploração da América. É um tema delicado, é um tema triste, mas precisamos lembrar dele para termos sempre uma posição contra a violência. Sempre contra a violência. Elisa, que bagunça é essa, Elisa? Eu vou te dar uma cintada!